Não podemos esperar grandes histórias de amor quando aquilo que é vendido começa a substituir nossas ideias, bem como o sentido da vida, pelo menos aquilo que pautava a vida antes do inferno moderno: o amor falso e líquido. Para compreender o século XX e suas múltiplas facetas, é preciso observar as grandes narrativas que percorrem sua história, entre elas tanto as conexões humanas, como nos seres humanos que nos relacionamos na busca de um sentido, para nossa existência no caso, e na busca da sublime beleza em criar, e os grandes ideais que estão em todo momento organizando nossas vidas. A principal força motriz no final do século XX, com o fim da União Soviética como posto antagonista, foi a do capitalismo, no caso com uma das suas raízes, testado nos portos abertos a todos os mercados do mundo, na beirola da China, Hong Kong. Neste microterritório no globo, o capital desenvolveu todos os seus pormenores para a grandeza de uma economia aberta a qualquer um interessado na sua mão de obra barata, falta de regulamentação do Estado e principalmente no seu forte potencial como experimento neoliberal de como desenvolver uma economia guiada pelo crescimento antes de se preocupar com direitos de participação pública como em uma democracia. Na década de 90, a cidade viveu o esplendor do sonho lúdico do capitalismo selvagem, o desenvolvimento bruto de uma indústria têxtil e do plástico, a ponto de grande parte dos brinquedos confeccionados no mundo usarem do material fabricado em Hong Kong, algo que fez a velha possessão britânica o símbolo manifesto do capitalismo selvagem, onde a tese do mercado livre como operador que ajusta seus problemas teria a prova definitiva de sua funcionalidade. Mas nas vielas deste estado, sem a presença de uma forte governança, o cuidado para com as populações foi fragilizado. As relações econômicas substituíam séculos de tradições, que com o peso das necessidades de devotar sua vida ao trabalho, foram devoradas e receberam uma gênese de novos problemas. O crime aumentava junto das relações econômicas fora do centro galgado no chamado correto e moral. Neste ambiente, conexões entre sujeitos são cada dia mais pautadas pela simples relação consumo. Tudo gira em torno dos mercados, das trocas, nas lojas, das formas de consumir, os ambientes familiares, logo seguros para fornecer, o convívio social, os pontos onde a tradição que forma o senso de pertencimento, tudo foi arrasado ou manufaturado para caber em um canto da sala, sem sufocar a marcha do progresso. Com as relações agora todas centradas na impessoalidade objetiva, no ganho, os indivíduos ficam perdidos na realização completa de suas emoções, no fortalecimento de um amor ou até mesmo do desejo. Na verdade, a única coisa que é abastecida nesta terra de neons noturnos e becos que escondem um submundo vivo para o capital é o desejo. Pequena manifestação em absorver suprir algo imediato, que em Anjos Caídos carrega um simulacro da relação amorosa, mas dependente ainda das relações líquidas do nosso mundo atual. Na obra de Yong Kar-hai, acompanhamos duas narrativas paralelas. Uma, a do assassino Ming, um homem vazio de sentimentos que começa a questionar sua tarefa como executor junto de sua obsessiva agente, que busca de algum modo mesmo que estranho se relacionar com seu parceiro de negócios, de forma um pouco tóxica, digamos assim. Em paralelo temos o Shin-mo, um homem que vive um exótico estilo de vida, invadindo negócios e lojas para fingir trabalhar. O cara é meio tantã das ideias. Tomando ações um pouco exageradas, forçando clientes pela agressividade passiva em aceitar seus serviços ou liberando as pessoas de sua chatice com pagamento pela liberação, quase que um rapto, mas com a vítima precisando oferecer sua pessoa como cliente. A trama toda ocorre ao longo das madrugadas de Hong Kong, cidade cosmopolita que aparenta nunca dormir, um fato de relevância, pois todo o filme se passa no período em questão, à noite, quando pelas convenções comuns descansamos, certo? Da mesma forma, nossos protagonistas parecem carecer do hábito, sobrevivendo nos seus respectivos trabalhos ou meios sem nenhuma ordem diária que consiga nos criar um vínculo, algo como por exemplo dia, manhã ou até mesmo à tarde, com pessoas e convívios sociais comuns. Opa pessoal, só parando para passar a mensagem de se inscrever no canal e apertar no sininho e curtir e compartilhar os vídeos para ajudar aqui o projeto, que é pequeno, mas tenta de alguma forma falar uma série de delírios de alguma forma deslumbrada. Pois neste ponto que temos o princípio da questão, não é já tão estranho para nós. Gravado na década de 90, especificamente 95, um período histórico de assentamento de lógicas novas na realidade do globo, visto que com a queda da União Soviética, o capitalismo abriu todas as suas fronteiras, espalhando sua doutrina de mercado livre e, claro, do liberalismo da individualização. Um liberalismo que foge dos infernos clássicos, presentes na teoria crítica antes da pós-modernidade, e sim um inferno novo, pautado agora pelo liberalismo selvagem das metas. Um capitalismo que não nos dá espaço para viver uma realidade concreta,
um ambiente, um mundo sólido. E o mesmo vale para as impressões de Berardi sobre Seul. O que elas fornecem é a imagem de um lugar privado de sua história, um lugar sem mundo. Badier refletiu que vivemos num espaço social progressivamente vivenciado como sem mundo. Hong Kong foi uma de suas joias no cordão de manifestos liberais, pois a cidade surgida no contexto de dominação britânica um século antes, serviu como experimento econômico para a aplicação do que chamamos de neoliberalismo, que em síntese seria uma ramificação exagerada do liberalismo clássico, só que sem nenhuma interferência do Estado, além da completa proteção do capital privado ou sequer sua participação, com uma forte resistência à influência do mesmo em qualquer setor. Aqui é necessário colocar os pingos nos is. Quando o liberalismo foi concebido pelo pensamento de Adam Smith e Stuart Mill, havia sim a ideia de livre mercado e a capacidade do mesmo de se autorregular. Contudo, Adam, bem como Stuart, não negavam a existência do Estado em áreas consideradas vitais, bem como meios diferentes para o custeamento dos interesses voltados para o novo e, claro, o comércio. O próprio Adam acreditava na taxação de estradas para o seu custeio, servindo principalmente para o fortalecimento do comércio. Mas voltando, é neste desenvolvimento de uma economia sem nenhuma restrição, com a ausência até mesmo política do povo, visto que Hong Kong era tudo menos uma democracia funcional, que nasce uma realidade rica e diversa. Mistura das influências milenárias chinesas com o consumismo desenfreado como um modo de vida à la sonho americano. Tal consumismo virou regra como escala estatística da cidade-estado, assim como pauta para o exemplo de crescimento e desenvolvimento humano, e claro, negando algumas estranhezas soturnas que aparecem nas vielas escuras do filme, que eu quase esqueci de comentar. Em Anjos Caídos temos a encarnação do mundo obscuro de Hong Kong. Grandes prédios fechados, com becos e corredores sufocantes repletos de rachaduras, tomados de trabalhadores que mudam de fatia para fatia nos corredores. Em um momento estamos em uma cozinha, ou despensa, que não fica isolada, mas do lado de uma porta, que leva para um beco que sai em um salão de beleza, e tudo é confuso, uma desordem. Neste lugar, as pessoas sempre a todo momento executam duas funções, consumir e trabalhar. Não percebemos no desenrolar do filme nenhum tipo de atividade social, seja esportes ou até conversas casuais, além daquelas pautadas pelo momento justamente do consumo, como um grupo comendo ou na conversa casual entre um atendente e um cliente. São relações sem profundidade, no cotidiano raso, rasteiras, com o melhor exemplo deste mundo de relações comerciais sendo o encontro de um assassino com um antigo colega de classe, agora segurador, que não só tenta de início vender um seguro para o assassino, como o próprio vende também sua mentira, ao dizer que tem uma família, e aqui fica o ponto dos diálogos do filme que são sutis, mas definem todo o tema. O personagem diz que pagou para uma mulher e uma criança para tirar fotos, ou seja, até mesmo a narrativa que o personagem assassino produziu é viabilizada pelo elemento do consumo. Esse princípio de relações de consumo guia a trajetória de relações de todos os personagens principais. Ming tem como única relação humana sua conexão profissional e obsessiva sexualmente, em certo ponto, com sua agente. No caso, a relação vertendo do interesse dela, enquanto que Ming brinca incentivando sua possessividade, deixando restos de coisas que ele usa e até mesmo sabendo que ela busca frequentar os mesmos lugares que ele, quase repetindo movimentos. Uma espécie de simulação que busca possuir sem contatar, elemento presente em relações não viabilizadas pela conexão de conhecer, mas pela suposição pautada no fetiche, elemento de uso descartável que permanece graças à visão da relação trabalhista. Ambos os sócios não engajam na profundidade de uma relação, seja pela ausência de vontade vinda de um ou pela incapacidade de encontrar o cúmulo da satisfação nutritiva do desejo. Relações que levam à repetição de estímulos, com a agente fazendo atos carnais consigo, se é que você me entende, sem nunca desenrolar sequer na satisfação direta com seu sócio. Ou seja, uma relação líquida na essência que é descartada no decorrer com futilidade. Pelas vias do rompimento profissional, no caso Ming, ou pela vingança mórbida vinda da agente, representando os resultados de uma relação enfraquecida que nunca tomou força concreta. Um efeito nas redes humanas descrito por Bauman, sociólogo que observava a substituição de laços sólidos que suportavam crises, bem como eram constituídos das mesmas em sua existência pelo supérfluo uso e descarte de satisfações. Consideradas defeituosas ou não, plenamente satisfatórias, as mercadorias podem ser trocadas por outras, as quais se espera que agradem mais, mesmo que não haja um serviço de atendimento ao cliente e que a transação não inclua garantia de devolução do dinheiro. Mas, ainda que cumpra o que dela se espera, não se imagina que permaneçam em uso por muito tempo.
Afinal, automóveis, computadores ou telefones celulares perfeitamente usáveis, em bom estado e em condições de funcionamento satisfatórias são considerados, sem remorso, como um monte de lixo no instante que novas e aperfeiçoadas versões aparecem nas lojas e se tornam um assunto do momento. Alguma razão para que as parcerias sejam consideradas uma exceção à regra? Sem a necessidade de corroborar novas ligações, nos apegamos à prática do consumo, até mesmo nas relações, não em uma busca de desejo ou amor, mas só no ato de permanecer existindo enquanto que observador e consumidor. Mig é este sujeito. Sua função representa o vazio de ação individual, ressaltando a própria falta de iniciativa quanto ao seu destino quando afirma que profissões são definidas pela personalidade e que era preguiçoso para tomar decisões, logo condenado pelo controle das tarefas que é obrigado a cumprir, do mesmo modo que não parece carregar nenhum tipo de prazer significativo, como quando encontra outra personagem na trama e incapaz de definir uma relação com profundidade é levado pela simples troca de olhares em desejar a louca personagem de cabelos loiros, para logo romper com ela e também com sua sócia, desejando um novo rumo para sua vida, claro, ainda determinado pelas funções comerciais, como quando Ming cita o desejo de abrir um negócio para mudar sua vida, ou nas suas últimas palavras, quando afirma no leito o desejo de mudar seu comportamento passivo sobre o mundo, infelizmente uma decisão feita tarde demais. E em paralelo temos o exemplo encarnado do personagem balminiano com Yu, um homem na casa dos 30 incapaz de falar, devido a um estranho e nunca explicado incidente na infância envolvendo uma lata de abacaxi vencida. Sua falta de fala parece uma condição à não comunicação, limitado aos gestos que sempre são complementados pelos ambientes que invade. Barbearias, lavanderias, caminhões de sorvete. São locais que configuram uma transferência de informações sem nenhuma realização de intimidade, com o limite das suas próprias ações posto em forma de tentativas de agradar ou forçar os clientes, ao mesmo tempo que tomam emprestado algum tipo de individualidade, vazia de liberdade, devido a não conseguir transformar sua realidade com a criação de relações, além de sua muda força na sociedade, com um mundo totalmente regido pelo capital sem alternativas oferecidas pelo Estado. Como um mínimo de sociabilidade, sua capacidade de interagir fica à mercê do capital, algo que o próprio ressalta não possuir. Sua forma de encontrar um ponto de conexão é pelo simulacro de experiências urbanas, repetir com uma personagem da agente os passos de outros para encontrar algum tipo de conforto. O comportamento infantil do homem sem voz é a representação arquetípica do sujeito sem ação, incapacitado pelo mundo em sua volta, preso às necessidades de afeto que busca incessantemente, deteriorado para as vias básicas de comunicação, como a violência cômica que usa para trazer clientes para seu encalço, ou pelas brincadeiras imaturas com seu pai, única relação sólida durante o filme, algo extremamente triste, visto o fim da obra com a morte do mesmo, que joga em certo sentido para uma breve forma de crescimento, um vislumbre da maturidade, para logo de novo cair, obviamente, na repetição mecânica do personagem. Os anjos caídos em questão no título são todos os favoráveis ao caminho da maturidade, que graças ao terror da realidade são aprisionados em uma longa centrífuga de comportamentos, incapazes de romper o resultado catastrófico do capitalismo tardio, presos em comportamentos que negam o nascimento de novas relações, com o nível das mesmas preso ao simples vislumbrar de olhares, uma pequena troca que devota expectativas condenadas a ruir no final da noite, quando o dia nasce e um novo velho ciclo repete as mesmas condições do mundo vazio de significado ou alternativa. Um mundo onde anjos são caídos pela sua inocência em crescer e deixar de abandonar as relações.